Você já percebeu que a Bíblia não começa com a igreja, mas com o jardim? E o que a maioria das pessoas não sabem é que aquele jardim não era só um lugar verde, bonito, cheio de maravilhas e animais, todo mundo vivendo em harmonia. Mas ali nós temos o centro de um debate teológico riquíssimo. E hoje eu vou mostrar para você como entender melhor o Jardim do Éden muda a sua forma de enxergar o restante das Escrituras. E aí fica aquela pergunta: o que era o Jardim do Éden? Era um templo? Era a sede de um governo celestial? Ou ali nós tínhamos o ser humano tendo acesso à realidade nua e crua da presença do Senhor? E hoje eu quero chamar aqui para nossa conversa três grandes teólogos que eu selecionei aqui. São estudiosos do Antigo Testamento de peso que vão nos ajudar a compreender melhor as Escrituras. Então, o Éden era um templo ou ele era algo maior? Muito importante a gente parar para pensar. Eu selecionei três estudiosos aqui do Antigo Testamento que vão nos ajudar muito a compreender e também a ter novas ideias sobre isso. Afinal de contas, sempre surge aquela curiosidade, ou então a gente fica naquela visão mais limitada apenas de um mero jardinzinho, igual o folheto ali dos testemunhas de Jeová. Mas o primeiro cara que eu quero trazer aqui é o J.K. Bill. Ele é um grande teólogo aí, especialista, ele é doutor, tem obras dele, várias obras dele, em inglês, e também você tem essa que é uma das que serve de base aqui para nossa reflexão, que é justamente o tempo e a missão, o templo e a missão da igreja, perdão. E aí o Bill, o Greg Bill, ou J.K. Bill, é um grande teólogo, vale a pena você conhecer a obra dele, vale a pena você ler esse livro. E o Bill é interessante, porque ele é aquele que vai trazer a ideia do Éden como se fosse um templo. Então, para o Bill, o Éden é o primeiro templo. E de onde o Bill se baseia nisso? Né? Ele vai trazendo aquela ideia da semelhança. Então, quando você olha para o Éden, e aqui a gente tem uma figura antiga, lembrando que aqui é só uma ilustração, tá? Não é nada real, óbvio aqui, são ilustrações antigas de como a galera imaginava que era ali o Jardim do Éden. E aqui você pode perceber que você tem essa área mais externa e o jardim bem bonito aqui no meio, guardado aqui por anjos e tal. Aqui eu só peguei para a gente visualizar melhor. Então, para o Bill, o Éden, ele é um primeiro templo. E aí todos os outros templos vão ser uma amostra ali, vão ser baseados na geografia do Éden, vamos dizer assim. Então, por isso que para ele você tem ali o primeiro templo, de onde é que ele tira isso? Ele vai olhar para a questão das pedras preciosas que havia ali. Quando você lê Gênesis 2, tem lá, né, ouro, ônix e outras pedras bonitas. Você vai ter ali um rio fluindo. Você vai ter ali também a questão de colocar Adão como o primeiro sacerdote. Então a função de Adão era cuidar daquele templo e depois expandir aquele jardim-templo até que se enchesse plenamente a terra. E aí as palavras que tem lá de guardar e cuidar, o Bill argumenta que são as mesmas palavras que são utilizadas também para falar dos sacerdotes no livro de Levítico, por exemplo. Então, a partir daí, ele vai montando esse pensamento para chegar na ideia do Éden como se fosse um templo. Né? Então, se você olhar as duas imagens, para facilitar, você vê aí, né, a parte interna. Então, lá no templo você tinha o átrio, a parte exterior, você tinha o lugar santo e depois você tinha o lugar santíssimo, que era o lugar que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez. Então, toda essa estrutura aqui do tabernáculo e depois do templo, ela é baseada no primeiro templo ali, que era o Jardim do Éden, como é conhecido. Então essa é basicamente a visão do J.K. Bill. E quando a gente lê, por exemplo, Ezequiel 28, e daqui eles fazem as ligações para isso, você vai ter lá uma lamentação sobre o rei de Tiro. Né? É um texto que gera alguns debates e polêmicas, principalmente com relação à origem de Satanás. Vão ter os autores que dizem que é, outros que dizem que não é. Mas lá faz uma referência ao Éden. E aí, então, no verso 13 do capítulo 28, eu estou com minha Bíblia aberta aqui, diz: Você estava no Éden, jardim de Deus,
e se cobria de todas as pedras preciosas, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você que era um querubim da guarda foi ungido, estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus. Então, e também a linguagem aqui, você profanou os meus tabernáculos. O Bill argumenta que ali você tem um templo, baseado também nessas falas e também nas próprias pedras que você vê lá no ornamento dos sacerdotes. É uma ideia bastante interessante aqui. E aí, contrapondo o J.K. Bill, eu tenho Daniel Block, que também é outro autor que tem aí esse comentário publicado pela Vida Nova também, de Juízes e Ruth, mas tem várias outras obras do Block. Ele também é um estudioso de peso aí com relação ao Antigo Testamento. Ele tem um comentário muito bom de Ezequiel. Não sei se já tem disponível para o português, mas o Block ele já vai ter uma ideia diferente do Bill. Então, para o Block, tem a questão da realidade versus o símbolo. Então, para ele, eu não poderia chamar o Éden de primeiro templo, porque o templo já seria um símbolo do que o Éden foi. Então ele diz, olha, você não pode ler Gênesis com a lente de Levítico, porque Levítico vem depois. Então você tem lá o Éden, onde o homem desfrutava daquela realidade sem véu, sem impedimentos, ali o Senhor passeando no meio do jardim com o homem, desfrutando de uma comunhão plena com o homem num mundo sem pecado, num local sem pecado, esse acesso pleno ao Senhor. E então um lugar lindo, um lugar onde você tem ali uma realidade extraordinária que o homem vai querer voltar para aquilo, depois sempre aquele anseio de querer voltar. E o Bloch, ele já argumenta diferente, ele vai dizer, não, o templo, os templos que você vai ver, o tabernáculo, o templo, eles vão ser símbolos daquela realidade gloriosa do Éden. Então não pode chamar lá de templo, porque lá ainda não tinha templo, o templo vai surgir depois, e é como se ele fosse comparar a luz do sol, né, que é grandiosa e tal, o brilho do sol, com a luzinha de uma lanterna. Então, o que o templo simboliza é muito pequeno perto da realidade que foi desfrutada ali no Éden. Então, nesse ponto, acaba que ele vai discordar do Bill aí, mas ele traz essa visão de que ali no Jardim do Éden o homem desfrutava plenamente com o Senhor andava ali com o homem, havia uma comunhão plena com o homem. E o terceiro cara de peso que eu chamo também aqui para nossa conversa é o Michael Heiser, né? Ele faleceu em 2023, não tem tanto tempo assim. A obra principal dele é essa aí, O Mundo Invisível, já está disponível na nossa língua pela Livre Press. Vale muito a pena, extremamente enriquecedora. O Heiser argumenta muito bem, ele traz uma perspectiva mais sobrenatural da Bíblia, usando boa fundamentação. Ele era um especialista mesmo na área de peso, entendia bastante ali das línguas originais, da cultura egípcia e tudo mais. Então a obra dele vale a pena ser conhecida. E o Heiser, ele já vai trazer uma outra perspectiva aí com relação ao Éden, que era a ideia de um quartel-general, ou seja, ali era a sede do Conselho Celestial. Então enquanto o Bill foca na estrutura ali, né, do jardim e tal, fazendo aquela ligação com o templo, o Heiser, ele já traz o local ali, mais o que acontecia ali. Então ele vai falar que ali era uma espécie de quartel-general, ali se reunia o Conselho Divino, onde você tinha ali também querubins e tudo mais, e era um lugar bonito, óbvio, ainda tem essa ligação, e o Conselho, essa imagem também obviamente é meramente ilustrativa, tá? Porque eu fiz aí usando um pouco das IAs aí. E aí lá se reunia esse conselho, o homem tinha acesso. A gente tem um vídeo aqui no canal falando do Nahash, que é a serpente ali de Gênesis 3, que segundo o Heiser, era um membro desse conselho celestial que se reunia aí, que vai trair o conselho e vai depois contaminar ali o primeiro casal. E aí você tem a questão do pecado e todo o desenrolar do resto da história bíblica. Então o Heiser argumenta dessa forma e ele foca no Éden como esse local onde havia esse conselho celestial. Ele também faz essa ligação com Ezequiel 28 que eu mencionei para vocês na estante, e parte desse princípio. Então dali Deus comandaria, havia ali uma ligação dos céus e terra, como o Bloch coloca, então ali havia essa questão toda, e segundo ele é por isso que Eva não vai se assustar quando vê ali o Nahash, que seria
um ser brilhante desse conselho celestial. E aí, mais uma vez, se não assistiu o último vídeo, assiste aí no canal sobre a serpente. Né? E tá bem interessante, vai ajudar você a pegar essa parte. Então, para o Heiser, ele já parte aí dessa perspectiva. E aí quando a gente pensa no Heiser, é interessante também que você tem uma comparação da estrutura ali do tabernáculo e do templo no Antigo Testamento com relação ao Éden. Então, se você olhar nessa imagem aí, eu peguei ela de um artigo teológico, e ali você tem a parte do lugar santo, né? Eu estou usando aqui, acho que dá para você ver a setinha do mouse aí, que é o lugar santo. Nessa área os sacerdotes podiam entrar e tal. Ali você tem a mesinha com os pães, a proposição. Aqui você tem a menorá, que é aquele candelabro. E ele é um símbolo da árvore da vida, já fazendo referência ao Éden, lá como eu falei no início. E aí você tinha na parte mais interna o Santo dos Santos, que aqui só o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano. E nas cortinas lá você tem figuras de querubins, é interessante, né? Em cima da arca você tem figuras de querubins, você tem nas cortinas, mas a gente pode falar dos elementos no outro momento. Então toda essa estrutura aqui, e do lado de fora você tem também a saída para o Oriente, igual o Éden. É a mesma, vamos dizer, a mesma formação ali. Aí você tinha o lavatório de bronze e o altar de bronze e tal, fazendo uma simbologia da terra e essa parte celestial aí apontando inspirada lá no Éden no passado. Então esse desenho aqui, uma animaçãozinha bem, vamos dizer assim, simples, só para a gente visualizar, imaginar melhor. Então, e bem de acordo aqui mais ou menos a visão que o Heiser traz, você teria esse monte elevado, né, baseado em Ezequiel 28, que fala que era um monte ali, permanecia no Monte Santo de Deus. Então essa parte mais elevada, que era comum também, né, a visão dos deuses aí no Antigo Oriente, ali numa parte superior, o monte, você vê que o Monte Sião aparece muito ali no Antigo Testamento, o Monte do Senhor, não é por acaso, já fazendo referência a isso também. Então nessa parte mais elevada, você tinha o Conselho Celestial, você tinha esse jardim especial, templo também, aí você tinha a Árvore da Vida, a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, aí você tinha os rios que fluíam de lá, o Gion, o Pison, o Tigre, o Eufrates. Você tinha a figura dos querubins, essa imagenzinha coloca aí mais ou menos. Então, seria aqui uma topografia do espaço sagrado ali do Éden e do templo. Então, quando você olha para a configuração do templo, depois do tabernáculo e do Éden, eles são extremamente semelhantes. Então, você percebe aí o direcionamento dessas visões. E aí fica a pergunta, né? E quem é que está certo aí nesse negócio? Qual dos três estão corretos? Porque na teologia, assim, a gente sempre tem várias perspectivas teológicas que vão, às vezes, ou acrescentando ou debatendo, é normal, mas quando você pega assim, três estudiosos bons para analisar o texto, enriquece mais nossa percepção das coisas, porque, ao meu ver, eles se complementam. É como se fossem várias facetas de uma joia, né? Eu coloquei para você ver uma joia. Então imagine que cada um está olhando um ângulo que vão acabar contribuindo para a gente compreender melhor. Então, para o Heiser, o Éden é ali o governo de Deus, é dali de onde Deus governava, ali ficava o conselho celestial e os seres celestiais ali brilhantes, os querubins. Aí você tinha também o bloco manifestado na realidade total. Então, se eu pegar o Heiser, você tinha o Éden, é o governo de Deus, manifestado na realidade, havia uma realidade maior, um contato maior com o Senhor, não havia ali uma barreira, não havia um véu entre o homem e Deus antes do pecado. E aí então o Éden é o governo de Deus, manifestado na realidade total, usando a visão do bloco, que serve de modelo para a nossa adoração, juntando com a visão do Bill. Perceba como os três, embora eles vão divergir em pontos, mas eles acabam se complementando na visão, dando essa noção maior para nós do que o Éden era. Então, as coisas vão sendo meio que amostras ali, é como um mapa que você tem para te guiar. Então, você começa ali com o Jardim do Éden, um templo inicial, vamos dizer assim, usando um pouco da linguagem do Bill. Né? E ali você tem essa relação profunda do homem, e aí vai caminhando na história, vem o tabernáculo, vem o templo, depois a gente chega no Novo Testamento,
E aí você tem a figura bendita de Jesus, você tem a questão da igreja também, o povo de Deus como o templo do Espírito Santo. Aí você vê essa linguagem, não é por acaso, né? Ela já está colada com essa distinção. E aí a Bíblia vai terminar onde? Em Apocalipse, sem nenhum templo mais, não tem mais templo. A gente vê isso lá em Apocalipse físico. Por quê? Porque em Cristo as realidades do Éden vão voltar a preencher tudo de novo. Né? Jesus mesmo se coloca como o templo, você vê lá em João, né? Ele dizia que ia destruir, depois reconstruir em 3 dias. Aí, quando toda essa realidade se manifestar plenamente com a volta do Senhor e toda a mudança do novo céus e nova terra, o mapa vai ser guardado e a gente não vai mais precisar dos templos, nem nada disso, porque finalmente estaremos em casa, desfrutando dessa realidade gloriosa para sempre. E isso marca a vida de todos aqueles que creem na esperança gloriosa do Evangelho. E aí, o que é que você achou? Você já tinha lido sobre isso? Você já conhecia essas visões sobre o Éden? Você tem uma outra visão ou algum outro autor a acrescentar? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe aí de curtir, não deixe de compartilhar com as pessoas aí na sua igreja ou estudar. Continue aqui conosco, ajude esse canal a crescer para que a gente continue aqui produzindo, tentando produzir bons conteúdos teológicos. Aguardo você no próximo. Um abração. Deus abençoe.